Olá pessoal, eu sou Eduardo Dias, esse é o canal Riff Talk e se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a fazer isso. A ideia aqui do Riff Talk é a gente passar dicas sobre aquarismo marinho, né? Coisas que eu e os amigos experimentam, vivenciam, nossas dificuldades, nossos desafios, nossos aprendizados. Então a ideia é compartilhar isso sempre com vocês. E hoje, nesse vídeo, eu resolvi falar um pouquinho sobre testes. Eu já falei sobre testes de outros vídeos, mas nesse especificamente eu vim para falar de algumas coisas relacionadas a teste de alcalinidade, né? Bom, assim, eu não preciso aqui defender essa questão de fazer ou não fazer testes, né? Tem muita gente que tem isso como rotina, né? Já faz, sabe da importância, né? Da gente acompanhar aí os principais parâmetros dos nossos aquários marinhos. Existem alguns aquaristas que acham que fazer os testes com mais frequência não é tão importante, alguns até eventualmente não fazem. Ok, são formas de tocar o aquário, se dá certo para eles eventualmente, ok, mas eu particularmente acho muito importante a gente ter uma ideia do que está acontecendo nos nossos aquários, uma para ter certeza de que as coisas estão em ordem, né, correndo bem, e outra até para a gente identificar, né, algum problema ou identificar as causas, né, de algum problema. E o teste de alcalinidade, ou reserva alcalina, ou como muitos chamam, né, teste de KH, é um dos mais importantes, né? É um que eu particularmente faço com muita frequência. Por quê? Porque eu considero que a estabilidade, né, da alcalinidade, da reserva alcalina no aquário marinho, principalmente com corais, é fundamental, tá? Então, assim, há discussões de que qual é o melhor número, né? 7, 8, 8,5, 9 DKH, né? Se a gente estiver falando na medida de DKH, isso para mim é um pouco menos relevante. Lógico, tem essa faixa que a gente trabalha. Mas assim, se é 7, 7,5, 8, 8,5, é menos importante do que a estabilidade, né? Então, se o teu aquário está funcionando bem com 7,5 DKH, o ideal é que você mantenha muito próximo disso, né? Não deixar ter uma oscilação muito grande. Mas futuramente eu posso até fazer outros vídeos falando aí sobre a questão da oscilação, né? Porque muitas vezes essa oscilação esconde, né, um problema que está acontecendo no aquário, né? Ou seja, a gente está repondo, né, diariamente naquela mesma quantidade, a gente já descobriu qual é o consumo, né, normal do nosso aquário e a gente está repondo a reserva alcalina diariamente, de repente ela cai ou sobe. Então isso pode estar escondendo um problema e é muito bom a gente entender esse processo. Futuramente a gente pode falar sobre isso. Mas hoje falando sobre KH, né, sobre alcalinidade. Muitas vezes nos grupos eu ouço o pessoal falando, mas qual é o melhor teste? Qual é o teste, né, mais preciso, mais confiável e tal? Assim, na minha experiência, eu já usei vários testes e eu posso dizer que a maior parte deles é confiável, tá? Então, existem alguns conceitos, né, que se fala quando a gente tá tocando nesse assunto teste, que relacionado à precisão, né? Então fala assim, mas qual teste é mais preciso? Então assim, tem dois conceitos que eu queria rapidamente aqui falar com vocês sobre precisão e acuracidade, né? A acurácia, tá? E a precisão do teste. Eles são conceitos que geram um pouco de confusão, né? Às vezes as pessoas não têm um pouco de dificuldade de compreender, né, qual a diferença, ou alguns imaginam que seja a mesma coisa, mas é assim. Vamos falar que, imagina, vamos comparar o teste com um relógio, tá? Imagina que agora seja 11 horas da manhã, tá? E eu olho para o meu relógio e ele está marcando 9h53. Ok. Amanhã, exatamente neste mesmo horário, ou seja, às 11 horas reais, tá? Eu vou olhar para o meu relógio e ele vai estar marcando 9h53. No dia seguinte, neste mesmo horário, ele está marcando 9h52. No outro dia, 9h54, tá? Ou seja, às 11 horas da manhã, todos os dias,
o meu relógio está marcando 9,52, 9,53, 9,54. O que eu posso dizer? Que este meu relógio é preciso, porque ele mede corretamente todas as vezes que eu uso, que eu utilizo, né, para fazer uma medição. Então, se eu tenho um teste que se eu fizer ele regularmente e não houve nenhuma alteração nos parâmetros do meu aquário, e ele sempre medir a mesma coisa, seja 7 dkh, 8 dkh, ou próximo disso, uma pequena variação, eu posso dizer, esse teste é preciso. Agora, em relação à acurácia significa o quanto este resultado está próximo, né, ou está muito perto, né, da realidade. Imagina que a gente usasse um equipamento de altíssima qualidade, né, altíssima precisão, para poder medir, né, aquele determinado parâmetro e eu uso aquele teste. O quanto mais próximo, né, ele estiver desse resultado, eu posso dizer que ele é mais acurado. Tá? Então, assim, essa é a diferença entre preciso e acurado. Não necessariamente um teste que é preciso, ele tem uma boa acurácia. Mas, vamos lá, por que eu estou falando isso? Porque vem essa pergunta, mas qual teste é melhor? Eu fico sempre mais preocupado com a consistência, tá? Então, assim, imagina que eu adquiro um teste, meu aquário está super bem, né? Os corais estão crescendo de forma satisfatória, os peixes estão bem, a água está cristalina, eu não tenho excesso de algas ou, né, dinoflagelato, ciano, enfim, meu aquário está daquele jeito de tirar foto para o Instagram e publicar, né? E causar inveja para os amigos. Aí eu compro um teste novo, tá? E eu meço a alcalinidade. E eu chego a 7,8. Tá bom. Dá para ter certeza que realmente a alcalinidade está em 7,8? Não, eu teria que mandar essa água, né, para uma análise no laboratório para ter certeza. Mas enfim, 7,8. Dali 3, 4 dias eu vou fazer o teste novamente e tá 7,9. Ok. Mais 4, 5 dias eu faço o teste novamente e tá 7,7 ou 7,9 novamente, 7,8. Ok. Então, o teste primeiro eu concluo que o teste está sendo preciso, quer dizer, eu posso inferir que ele está sendo preciso. E uma outra coisa é que eu passo então a confiar naquele resultado e sigo, né, fazendo esse controle usando aquele teste especificamente. Passa uns 10 dias, alguma coisa, eu vou fazer um teste, ele marca 8,5. Opa! Né? Eu não sei se exatamente está 8,5, mas houve uma alteração, uma variação muito grande. Ele foi de 7,8 para 8,5. Então nós temos uma variação de 0,7, ou poderia ser um pouco mais, né? 1 dkh. Então pode ser, ou para baixo, ele pode estar marcando 6,2, 6,3. Então esse é o ponto, isso é importante. Eu tenho um teste que eu observo uma precisão nele, né? Uma constância, uma consistência. E aí eu vou fazer um determinado dia lá, eu vou fazer um teste e eu percebo uma variação, para cima ou para baixo. Então aí é que é o ponto. Tá? Então por conta disso, aí eu vou ajustar a dosagem, né, de alcalinidade, reposição do buffer, ou vou entender por que subiu, aí tira um pouquinho. Então isso para mim é o mais importante. Agora, obviamente tem alguns testes assim que realmente não dá para confiar, né? Então, eu tenho um teste aqui, minha qualidade do meu aquário está sempre 7,8, 8 e tal. Aí eu compro um teste novo de uma marca desconhecida, nunca vi e tal, e ele marca 5,5, 6. Opa, né? Alguma coisa estranha aí, né? Ou muito acima. Então esse aí eu já descartaria. Mas quando eu gosto de trocar, né, de marca, até para conhecer, para avaliar, até para poder trazer informação aqui no canal, quando eu compro um novo teste, dá uma diferencinha aí de meio dkh para, né, para baixo, para cima e tal, eu estabeleço que aquele passa a ser o meu novo padrão, né? Se tiver, obviamente, dentro de uma faixa aí entre 7 e 8,5, 9 e tal, aquele é o meu novo padrão e eu sigo. Um teste costuma durar 50, 60, 70, até alguns que dá para a gente fazer quase 100 testes, né? A não ser o da Hanna aqui, que o refil lá do reagente é para 25 testes. Então, assim, durante 80 testes eu vou acompanhar, né, aquela variação. Então, para mim, é aquilo que mais importa. Tá? Eu vou aqui só mostrar para vocês alguns dos testes que eu já usei, né, e que particularmente eu gosto. Né, e assim, se vocês têm um teste como esse, podem aí depois nos comentários, né, passar a avaliação de vocês e tal.
Mas assim, são testes que se alguém me perguntar, o cara nunca testou, né? E perguntar de qualquer uma dessas marcas, eu falo, pode usar, tranquilo, tal. Cada um com as suas vantagens e desvantagens, relação de custo-benefício e tal. Mas assim, um deles é da Aquaforest. Esse aqui não é de alcalinidade, esse aqui é o de cálcio, mas a caixinha é igual, tá? Então é só para vocês terem uma ideia. É um teste que eu uso há muito tempo, eu gosto, tal. Ele é bacana porque ele tem uma solução de referência que significa o seguinte, para quando você compra o teste, para você ter certeza, né, de que, ou mais certeza de que o teste está bacana, você pega essa solução de referência e lá vem, por exemplo, 7,8 DKH. Aí você pega aquela solução de referência, é uma amostra, como se fosse uma amostra de água, e faz o teste. E né, vai colocando os reagentes e tal. Se der 7,8, 7,9, tem uma margenzinha de erro, beleza, você sabe, opa, o meu teste está legal, tá? Então, essa é uma vantagem. Uma outra marca que eu gosto também é a Salifert. Tá? Esse aqui é um teste de fosfato, mas é só para vocês terem uma ideia. É uma outra cor, mas essa é a marca. Infelizmente, Salifert no Brasil está muito difícil, né, de achar. No passado era mais fácil. Mas é uma marca que eu confio bastante, uma marca europeia e também. E eu gosto muito. Ele tem uma caixinha até meio old school, parece que um teste antigo, né? De fato é. Mas enfim, mas ele é muito bom, né? Geralmente são simples de fazer e tal. Eu gosto muito. Você achar aí para comprar, alguma loja, Mercado Livre, alguma coisa assim, pode comprar, pode confiar. Em geral, todos os testes da Salifert são bons. Uma marca também referência é a Red Sea. Esse aqui é o de nitrato, tá? Mas teste de alcalinidade da Red Sea também é muito bom, né? Os testes da Red Sea no Brasil ultimamente andam meio caros, sabe? Mas são testes bons, confiáveis. A Red Sea é uma marca israelense, super tradicional, está aí no mundo inteiro, então acho que dá para confiar. Enfim, outra que eu costumo usar também que Fauna Marim, né, para alguns produtos, teste até menos, mas enfim, eles têm esses testes. Esse aqui é de alcalinidade e cálcio. O interessante desse teste aqui, que eu acho que como um diferencial é que você pode adquirir refil, né? Então essa maletinha que vem com seringa, pipeta, enfim, vem todas as coisas lá, mas quando você terminou de usar os reagentes, você pode comprar só os reagentes, né? Então acaba sendo às vezes até econômico. O de alcalinidade da Fauna Marinha eu nunca utilizei. Mas assim, a Fauna é uma empresa super tradicional, uma empresa alemã, não é de fazer porcaria, tá? E esse aqui, ó, esse aqui é o teste HANA. Para quem não conhece, né, então vocês, essa aqui é a caixinha dele, né? Ele vem numa caixinha assim, né, com esses tubinhos de vidro e tal. Então, para quem não conhece, ele é o único diferente dos demais, né? Então, aqui é o seguinte. Eu tenho até um vídeo no canal sobre esse teste. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, dar uma busca aí. Tem esse vidrinho aqui, a gente vai colocar a amostra de água, né? A gente zera o aparelho, liga aqui nesse botãozinho, zera tal. E aí depois a gente vai colocar o reagente, né? A gente compra o reagente, ele vem com volume suficiente para a gente fazer 25 testes. A gente vai colocar 1 ml do reagente aqui, e aí ele vai gerar uma cor, a gente vai colocar aqui no aparelho, fazer a leitura, e ele aqui nesse visor ele indica a alcalinidade, seja em ppm, DKH, depende da versão do aparelho. A vantagem deste aqui é que você tem um número, né, que é lido, né, por um leitor óptico aqui, e aí eu não dependo da minha visão. A minha visão ela pode se alterar de acordo com a iluminação, até na forma como a gente enxerga cores, enfim, tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade, e especificamente para alguns testes, tá? Tem alguns testes que a cor é muito clarinha, então passa de azul clarinho para transparente, ou um azul um pouquinho mais escuro, então é um pouquinho mais difícil. Outros são mais fáceis, né? Ele passa assim de azul para vermelho, azul para amarelo, tal, é mais fácil. O Tahana tem essa vantagem, ele tem algumas desvantagens, né? Que eu vejo. Uma que o reagente dá para 25 testes, então você tem que comprar com mais frequência, né? Tem testes que você faz 50, 60, enfim, mais. E a outra desvantagem é que o reagente tem que ser mantido em geladeira. Isso era uma coisa que não era nem informado pela HANA, mas recentemente, devido a alguns problemas aí de alteração, as pessoas relatavam que compravam o reagente, começavam a fazer e quando estava lá 15º, 18º, 20º, já estava começando a alterar muito o resultado, achava que o problema estava no aquário, na verdade era o reagente que estava oxidando, enfim. Então a HANA passou a recomendar que o reagente seja guardado em geladeira,
não é assim um problemão, mas tem que estar lá, né? Enfim, é um equipamento que custa relativamente caro, né? Nós estamos falando aqui final de 2022, em torno de uns R$ 450. E aí depois você compra o reagente e já não é tão caro. Mas enfim, custo por teste ele é um pouco mais caro, né, que a média dos demais. Mas tem gente que gosta do conforto e tal. Se ele é mais preciso ou não é mais preciso, se tem uma acurácia melhor ou mais acurácia menor tal, volta aquela história que a gente começou a falar. Segue, se o número está constante, beleza, tá? E aí, por fim, tem esse aqui, que eu vou falar dele hoje especificamente. E por que eu vou falar desse teste? A Colombo é uma marca que no Brasil ela é recentemente nova, né? Eu andei testando uns outros testes da Colombo e esses dias estou usando o de alcalinidade da Colombo. E por que eu vou falar desse teste? Porque ele tem uma pegadinha, tá? Não é que é exatamente uma pegadinha, mas acontece assim, a nossa mente nos trai, né? A gente está muito acostumado, vamos falar aqui do teste da Aquaforest, por exemplo. Como é que eu faço o teste da Aquaforest? Quem tem ou quem nunca fez, tal, assim, eu coloco ali uma amostra de água, né? Coloco uma cor, um líquido ali, né? Um produto químico que vai dar uma cor para aquela solução. E aí eu vou pegar um reagente que eu vou colocando com uma seringuinha até mudar. Então ele começa azul, né, meio esverdeadinho, azul tal, até vermelho, rosa ou vermelho tal. Mudou, o que vai acontecer? Eu vou pegar uma seringa dessa aqui, que é uma seringa de 1 ml, tá? E eu vou olhar aqui qual é a minha marcação da seringa. Tá? Então a seringa vai estar marcando, por exemplo, 0,5 ml, 0,55 ml. Eu vou pegar, então, se ela está marcando 0,55 ml, né, que é quanto que está sobrando aqui de reagente, eu vou pegar na tabela do teste da Aquaforte, vou ver lá, 0,55 e ali eu tenho o resultado em DKH. E a gente está acostumado com esse tipo de teste. Muitos testes, né, comumente são feitos dessa forma. Alguns é por gota, tá? Você põe, vai pondo gota até mudar de cor. Então você conta o número de gotas e converte na tabela. Tá? Esse teste da Colombo, ele é um pouquinho diferente. A forma de fazer é a mesma. Só que na hora de você ler o resultado, você vai ler ele de forma diferente. Eu vi que confundiu algumas pessoas que eu cheguei a conversar, e também soube relatos de pessoas que estavam tendo resultados muito discrepantes, né, muito esquisitos, né? Então assim, a pessoa tinha lá o aquário bonitinho, estabilizadinho, comprou o teste, começou a medir, deu 11 de alcalinidade. Pô, então o teste está com problema, ou será que meu aquário está com algum problema? Não, era simplesmente a forma como a pessoa estava lendo. Então eu vou fazer aqui o teste para vocês verem, né? É um teste simples de fazer, no padrão dos outros. Ele vem então assim com esse tubo, né? Aqui tem quase uns 40 ml, mas na verdade você vai usar 5 ml de água do aquário. Vem com a seringuinha aqui, então eu já coloquei a amostra de água, 5 ml. Eu vou fazer esse teste por duas razões, para mostrar essa questão para vocês, né, de como a gente faz a leitura e também para vocês observarem um pouquinho a questão da virada de cor. Tá? Então aqui, 5 ml. Esse tubinho aqui, esse tubo aqui é daqueles que praticamente é um saco, eu acho um saco de fazer, de abrir, mas assim, é por questão de segurança, então se eu girar aqui, tá vendo? É livre. Tem que apertar, uns que são difíceis, né? Então você tem que apertar aqui para abrir, abriu. Bom, o que acontece? Ó, tá vendo que aqui a tampa tá suja? Por que tá suja? O vidrinho virou tal. E olha aqui, ó, né? Tá vendo? Tá cheio de líquido aqui. O que é importante fazer? Limpa. Tá? Por quê? Na hora que eu for virar isso aqui, essas gotas que estão aqui, elas vão cair, né, e vai dar um erro de leitura, porque um erro de resultado. Eu tenho que colocar 5 gotas, então são 5 gotas. Qualquer coisinha a mais pode virar 5 gotas e meia. Dá uma diferença absurda? Não, não dá. Mas, enfim, vamos trabalhar, né, para fazer a coisa certinha. Então vamos lá, 5 gotas, a gente 2, 3, 4, 5. O ideal, né? Os fabricantes sempre recomendam trabalhar assim com frasco na vertical, tá? Outra coisa, terminou de usar, né, o reagente, fecha. Sempre faço isso por duas razões. Uma para evitar que você confunda, né? Trocar a tampa de um com o outro. E outra que assim, aberto ele está oxidando, né? Então eu já fecho. Ok, você tem aqui, né? Agitou um pouquinho. E aí agora a gente usa o reagente, né? Que é o KH2 aqui, para a gente fazer aqui o teste. Ele vem com 50 ml. Bom, se eu tenho uma seringa de 1 ml,
Se eu usar toda a seringa para cada teste, eu vou fazer 50 testes, tá? Mas a gente geralmente não usa 1 ml para fazer o teste, porque a gente vai usar uma parte desse 1 ml, ou seja, eu faço no mínimo 50 testes, né, com um kitzinho desse. Aqui ele fala 40 testes, eu até acho engraçado isso, porque se tem 50 ml, enfim. Mas dá para fazer certamente mais de 50. Então, como é que eu faço? Aqui, ó, essa dica vale para outros testes que usam esse mesmo conceito aqui. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo aqui, ó, que tem um espaço de ar? Eu tenho que colocar o êmbolo, né, essa partezinha de borracha, na marcação 1, tá? 1 ml. E aqui ficou um espaço de ar. É normal esse espaço de ar, tá? Porque era o ar que estava contido nessa pontinha. Então, assim, um erro que às vezes as pessoas cometem é puxar o nível do líquido até o 1. Não é o nível do líquido até o 1, tá? É o êmbolo, é a base do êmbolo de borracha. Então, realmente fica esse espaço aqui, ok. Esse é o jeito correto, tá? Aí, como é que a gente, né, para quem não está muito acostumado a fazer, a maioria das pessoas que tem aquário já estão acostumadas a fazer, enfim, a gente vai colocando as gotinhas aqui e vai mexendo. O fabricante recomenda alguns, né, falando uma gota a cada 2 segundos, não precisa, tá? Na prática é assim, a hora que o reagente atingir a concentração que vai virar cor, ele vai virar cor, né? Na maioria dos casos. Então vamos lá. Eu não preciso contar, tá? Não preciso contar gota, não preciso nada. Eu vou simplesmente colocando gota e agitando. A gente com o tempo vai pegando prática, né? De contar e agitar. Pinga com uma... Ó, vocês perceberam que ele quase ficou verdinho? Não sei se deu pra ver na câmera, mas... Ó, tá começando a esverdear. Ele começou azul. Aqui. Ó, ficou verde, tá? E aí, provavelmente mais uma gota ele vai ficar amarelo. Amarelo esverdeado. Ainda tá verdinho. Ó, clarinho, tá? Amarelo esverdeado aqui. Então esse aqui é o ponto que você tem que parar. Vocês perceberam? Ele estava azul, ficou verde, né, verde azulado, mais escuro, aí ficou praticamente verde, depois amarelo esverdeado. Esse aqui é o ponto. Aí agora aqui eu vou ler aonde parou o êmbolo. Tá? Ele parou aqui. Talvez na câmera não dê para ver direitinho, mas eu vou ler aqui para vocês. Aqui, ó, ele parou no 0,55. Então, aonde que é o erro que as pessoas cometem? Eu vou pegar aqui na tabelinha e vou olhar 0,55. Tá aqui a tabelinha. 0,55 significa 11 de alcalinidade. Eu falo, nossa, mas tá super alto, tal. Tá errado. Não é assim que eu leio. Eu tenho que, para identificar esse teste da Colomb, para saber qual é a alcalinidade correta, eu tenho que pensar em quanto eu usei do produto, né, do reagente. Se ele sobrou 0,55, significa que eu usei 0,45, né? 1 ml, sobrou 0,55 ml, então eu usei 0,45. Então o teste da Colombo, você tem que olhar na tabela pelo volume de líquido que você usou. Tem os testes da Red Sea que são assim também, tá? Então aí sim eu vou olhar na tabela e vou ver aqui o 0,45. 0,45 significa 9 dkh. Tá correto, tá? Meu aquário tá com 9, não é geralmente o que eu trabalho, um pouco menos, mas eu tenho uma questãozinha que está acontecendo aqui no aquário, por isso que subiu, né? Então depois isso é tema para outro vídeo. Tá? Mas esse era o objetivo aqui, né? De mostrar para vocês. Primeiro a virada de cor desse teste especificamente, eu estou fazendo desse porque é o que eu estou testando agora, é uma marca, no Brasil é uma marca nova, né? É uma marca holandesa que está chegando aqui no Brasil. E essa questão aqui que é uma pegadinha, assim como eu já fiz uma vez da Aqua Forest, né? Uma pegadinha da seringa, né? Da amostra de água, enfim. Então, lembrar, você tem que pegar o quanto sobrou aqui, então se sobrou 0,55 ou 0,60, sobrou 0,60 significa que você usou 0,40. Então é pelo 0,40 que você vai fazer, tá, a comparação aqui na tabelinha, tá bom? Bom, depois disso, o que eu faço? Mais um toque aí para quem ainda não está muito acostumado a fazer teste. Eu vou jogar isso aqui fora. Isso aqui você pode jogar na pia, tá? Eu já inclusive consultei fabricantes e tal. Pode jogar na pia, ok. E aí eu lavo com água da torneira e enxago. Isso aqui, essa garrafinha aqui, eu sempre tenho aqui
né? Isso aqui é água RODI, água, né, desmineralizada, tá? Água que eu uso para fazer a reposição do aquário. Então, tem essa garrafinha aqui, o que que eu faço? Então, lavo a água da torneira, enxago bem, e depois eu jogo aqui essa água RO, né? Lavo bem isso aqui, as seringas, dependendo do teste e tal. E feito isso, eu seco com papel toalha ou com paninho para não riscar isso aqui e tal, e guardo. Então isso é importante. Tem gente que acaba deixando o reagente na seringa, não é legal, tá? Então da próxima vez que você for fazer, você vai ter é, diferença de leitura. Eu posso voltar esse reagente aqui no tubo? Pode, tá? Se você usar a mesma seringa. Então isso é fundamental também. Não confunda a seringa, porque isso aqui nós estamos falando de produtos químicos. Produtos químicos que entram em contato com o outro vão reagir. Sempre a mesma seringa, terminei, guardei, posso usar, jogo fora. Jogo fora, tampo, tá? Lavei a água da torneira, água RO, sequei, guardei tudo. Com isso você vai conseguir manter aí o acompanhamento do teu aquário. A alcalinidade é um teste que eu realmente faço com bastante frequência, tá? Existem aí inúmeros artigos e vídeos falando aí sobre a importância da alcalinidade, então não vou nem entrar em detalhe, até porque o vídeo já ficou bastante longo, mas era isso. Então essas eram as dicas e muito obrigado aí por acompanhar o Reef Talk e até a próxima. Abraço.